Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Olha só, neste vídeo, você, torcedor e torcedor do Corinthians, vamos falar sobre esse interesse do Timão pelo Diego Rossi, que é um jogador uruguaio que joga no Fenerbahçe da Turquia, emprestado pela equipe do Los Angeles FC, e que teria sido indicação, inclusive, do técnico Vitor Pereira para o Timão. É muito plausível que isso realmente aconteça, porque o Vitor Pereira foi quem indicou, inclusive, o Diego Rossi para o Fenerbahçe quando treinava a equipe turca. É uma contratação realmente problemática. O Flamengo parece que já fez uma sondagem manifestando um certo interesse, depois parece que desistiram em função até mesmo da preferência pelo Vicha, do Sebastião Vicha do Boca Juniors, né, que para mim é um jogador bastante superestimado, né? Assim, o Internacional também parece que andou sondando esse jogador, mas se afastou também em função até mesmo das dificuldades, aparentemente dos valores em torno da contratação. A situação é mais ou menos o seguinte: esse jogador, ele pertence à equipe do Los Angeles FC, ele está emprestado ao Fenerbahçe até o final deste ano, com opção de compra. Este é o ponto, né? Opção de compra de 6,5 milhões, né, de dólares, ou seja, um valor muito alto. O Fenerbahçe provavelmente, pelo menos é o que dizem, né, gostaria de receber esse valor aí, um valor alto aí pela contratação desse jogador, para liberar esse jogador, evidentemente. Pelo menos liberado do empréstimo, ele não cobraria muito pouco, né? O problema, na verdade, é que esse jogador não está sendo aproveitado no Fenerbahçe. É muito improvável que a equipe turca faça a opção de compra do Diego Rossi. Por quê? Porque o Kartay, que é o técnico atual da equipe do Fenerbahçe, não parece curtir muito o jogo do Rossi. O Rossi reserva hoje no Fenerbahçe e para alguns jogos, inclusive jogos importantes, sequer é relacionado. Ele não vem tendo uma boa trajetória na equipe turca, é bom pontuarmos, né? Que contudo é uma equipe confusa, complicada. As equipes grandes turcas hoje vivem uma crise muito grande, crise inclusive de jogo, né? Não somente o Fenerbahçe, mas também a equipe do Galatasaray vive a mesma situação, mesmo o Besiktas, que há pouco tempo até fazia um trabalho mais interessante, também hoje não vive um bom momento. E tudo parece dar errado nessas equipes, sobretudo no Fenerbahçe, em que o próprio Vitor Pereira também não andou muito bem. As coisas não estão legais lá nesse time turco e muitos jogadores não estão conseguindo render. Evidentemente que nessas situações os estrangeiros, alguns deles sul-americanos notadamente, acabam se prejudicando um pouco mais. Ele não está bem, é bom reconhecermos isso. Ele não consegue jogar hoje na Turquia aquilo que ele jogou pelo Los Angeles FC quando esteve na Major League Soccer. Então eu acho que não é tão improvável assim que esse jogador possa ser liberado por valores muito mais modestos pela equipe turca, porque, a meu ver, uma equipe em crise como o Fenerbahçe não vai querer pagar 6,5 milhões de dólares por um jogador como o Diego Rossi, né? Que é um jogador muito bom, que para mim merece esse valor, mas a questão a avaliação turca hoje que é um valor alto para um jogador que não está rendendo. Se ele estivesse rendendo, aí tudo bem, mas ele não está rendendo e não está sendo sequer relacionado para inúmeras partidas, né? Então acho que esse é o ponto muito importante. Acho que vale a pena sim sondar, ver o que acontece, ver se é possível, porque de fato é um jogador que pode contribuir muito para o Corinthians. Mas em que sentido, Josa? Bom, em que sentido? Ele é um jogador que ele nasce na canteira do Peñarol, ele é um jogador que participa de todas as categorias de base da seleção do Uruguai, vai muito bem na base do Uruguai, chegou a ter, inclusive, convocação para a seleção principal do Uruguai. É um jogador muito habilidoso, gente, muito habilidoso mesmo, driblador, de muita força, muita velocidade, chega rápido ali perto da área do adversário. É um jogador que é destro, atua como ponteiro, que geralmente aprofunda campo pelo setor direito. É um jogador que também consegue trabalhar pelo setor esquerdo, fazendo, com o pé trocado, evidentemente, fazendo aquele facão, buscando situações favoráveis para o arremate, para assistência ou para pré-assistência. O Diego Rossi também joga como centroavante, embora não seja um jogador muito alto, ele também desempenha como centroavante e nessa função também ele marca bastante gols, exceto na equipe turca, que ele não está conseguindo marcar como ele marcava, por exemplo, na equipe do Fenerbahçe. Ele nasce na canteira do Peñarol, como eu disse, ele é alçado ali rapidamente ali ao elenco principal, ele joga nesse caso aí como um jogador de lado de campo, lá na Major League Soccer ele é sobretudo colocado como centroavante, joga muito mais como centroavante, apesar que em alguns jogos ele era colocado também como ponteiro por um lado ou por outro.
e ele funciona muito bem. Então o 9 Diego Rossi surge sobretudo na Major League Soccer. Ele pode jogar de 9? Pode. É um centroavante de muita movimentação, é um centroavante de inteligência, meus amigos. É o tipo de centroavante que ataca muito bem os espaços. Então o portador da bola, aquele cara que tem a bola, ele pode perfeitamente experimentar, fazer uma espécie de passe mais complicado, tentando um passe mais complicado, mais arriscado, mais criativo, porque ele sabe que o Diego Rossi vai atacar esses espaços com certa facilidade. E o Diego Rossi, por outro lado, também, ele gera essa confiança nos jogadores. Então, até por isso que na Turquia ele não está bem. Por quê? Porque ele precisa, na verdade, de jogadores para gerar essa bola, fazer essa bola chegar para ele, e que tem, ou pelo menos que tenha esse entendimento do que é o jogo dele. E na Turquia, isso também não tem acontecido muito na equipe do Fenerbahçe. Aconteceu, por exemplo, na Major League Soccer. Então eu acredito, sinceramente, com esse elenco do Corinthians, com muitos jogadores ali chegando, criando, não necessariamente jogadores, um jogador criativo no meio de campo, mas a criação no Corinthians hoje ela é pulverizada por inúmeros bons jogadores que o Corinthians tem, como por exemplo Cantilho, Renato Augusto, o William e tantos outros. Acho que o Diego Rossi poderia sim ser um jogador bem interessante para o Corinthians, porque receberia muita bola, e vamos combinar que o que não falta hoje para o Corinthians, para o ataque corintiano, por exemplo, é a questão da inteligência. São jogadores muito inteligentes. Renato Augusto é um jogador muito inteligente, o William também é um jogador muito inteligente, o Roger Guedes também é esse jogador extremamente inteligente. Então eu acho que ele se associaria muito bem ali com o ataque corintiano. Agora, é complicado sim, de fato é complicado. Agora, é um jogador que tem o aval do técnico, teria tido também a indicação do técnico. Não é fácil a contratação, vamos deixar claro isso aqui. Agora, se realmente o Corinthians tiver mesmo esse interesse todo, acho que vale a consulta. Porque para mim, na minha opinião, o Fenerbahçe não vai exercer esse direito de compra do jogador, porque ele não está sendo aproveitado. Como é que você vai justificar para a torcida, né, e para os sócios também, que vai um investimento de 6,5 milhões de dólares para um jogador que para muitas partidas sequer é relacionado? Para vocês terem ideia, a equipe foi eliminada recentemente, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, de como está vivendo a crise no futebol turco, e dessas equipes grandes do futebol turco, na verdade, não das pequenas e médias. O Fenerbahçe foi eliminado da Liga Europa pelo Slavia Praga, que é um time modesto para o cenário europeu ali, mesmo para a Europa ali, por exemplo, dentre os times médios, o Slavia Praga é um time realmente muito modesto, né? E o Slavia Praga ganhou de 3-2 do Fenerbahçe dentro dos seus domínios e ganhou do Fenerbahçe também fora de casa, ou seja, ganhou as duas partidas de 3-2 do Fenerbahçe e eliminou a equipe turca da Liga Europa. E o Diego Rossi sequer foi para o banco de reservas nessas duas partidas. Então, como é que o time turco vai exercer assim o seu direito de compra de um jogador desse que sequer é relacionado para jogos tão importantes da temporada da equipe? Então fica aí a dica, né? Essa questão de que é muito difícil a contratação, de repente passa pela avaliação de Flamengo ou Inter, que tentaram, e aí olharam ali, viram valores e desistiram, porque realmente eu acho muito improvável que os turcos exerçam esse direito de compra. E até mesmo em função de que o jogador não está sendo aproveitado, está recebendo um salário aí, o time está pagando para o empréstimo, evidentemente, e se eles tiverem avaliação de que não está dando muito certo, evidentemente que eles vão tentar negociar o jogador, vão tentar facilitar a saída, ao contrário do que muita gente pensa. Agora, o Diego Rossi é um jogador de 23 anos, e vou dizer uma coisa para vocês. É um jogador que, se chegar no Corinthians e jogar aquilo que ele jogava na Major League Soccer, vale até 6,5 milhões, gente, de dólares. Por que vale? Porque é um jogador que vai estourar aqui no Brasil. E além disso, teria um potencial imenso depois de ser renegociado para a Europa por um valor também muito alto, porque ainda é muito jovem, tem apenas 23 anos e caberia sim no ataque de uma equipe como o Flamengo, que aparentemente teria desistido do jogador, de outras equipes também e, por que não, do Corinthians. Acho que seria realmente um grande reforço para o Timão. Fica a dica aí. Não parece tão impossível assim hoje que os turcos liberem o Diego Rossi, ao contrário do que muita gente está falando. Realmente é um jogador interessante e eu deixo a dica para o Timão.